Olá para você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café Solitário Podcast. Eu sou o Rezin e estou agora gravando o grande episódio de Natal. Então é Natal, mas é diferente, né? Porque eu já bebi um pouco antes de começar essa gravação. E eu ainda estou bebendo, então eu troquei o meu café por cerveja. Isso aí mesmo. É Natal finalmente. Demorou muito para chegar essa época. E cara, olha só, vamos olhar aqui. Eu bebi o quê? Eu tô contando aqui, na minha mesa tem 4 latões de cerveja. 4 latões de cerveja. Eu acho que eu bebi mais um perdido por aí. E talvez eu beba mais durante a gravação desse podcast. Eu ainda estou bebendo um latão enquanto eu estou gravando isso, mas eu acho que eu vou beber mais, só que vocês não vão perceber. Vocês não vão perceber porque eu vou parar a gravação e não vão saber quando vai acontecer isso. Enfim, eu acho que, cara, eu sempre quis fazer isso, na verdade, de postar um podcast completamente embriagado, só que tem um grande porém. Completamente embriagado porque aí eu meio que quando você está bêbado, a criatividade ela se solta mais, ela fica mais latente, você fica mais criativo, sim, você acaba deixando os pensamentos, na verdade você não deixa os pensamentos fluir, você já deixa os pensamentos naturalmente, mas você não deixa, você tira as travas. Você tira as travas, aquelas travas de pensamentos que todo mundo tem, os pensamentos que transformam em fala, né, que todo mundo tem, e você acaba falando um pouco mais daquilo que você realmente pensa. E eu acho que isso é bom. Sabe aquele estágio de quando você bebe um pouco ali, você está no brilho, como eles falam, pelo menos onde eu moro, é brilho que eles chamam. Eu tô nesse estágio. Na verdade eu não tô nesse estágio. Na verdade eu tô normal. Eu te falar a minha verdade, cara, eu tô bem normal. É muito estranho porque eu demoro muito mesmo pra ficar bêbado com cerveja. E eu bebi 5 latões de cerveja. Cada latão tem o quê? Deixa eu ver aqui. 473, né? Acho que é 473 ml. Olha só o barulho da lata aqui, ó. Onde é que tá, caralho? Aqui. 473 ml de cerveja. Eu bebi 6 latões desta bosta. Não é a cerveja que eu queria estar bebendo. Eu queria estar bebendo uma Stella Artois. Sim, bem gay assim mesmo. Porque a Stella, pra mim, é a melhor cerveja que eu já bebi. E foda-se aí você que é um consumidor de bebida, cerveja artesanal. Caguei pra você, cara. Caguei. O negócio é, eu vou lá no mercado e eu vou comprar uma cerveja boa. E a cerveja que eu mais gostei, a cerveja que eu achei melhor, a melhor que eu achei, é a Stella. Então, é a Stella. E ela é carinha também. Onde é que eu ia chegar com isso, cara? Não me lembro. Bom, tá. Então eu bebi 5 latões e como a maioria das pessoas elas iam ficar já bem, acho que elas iam ficar no brilho com essa quantidade de bebida. Só que eu tô tranquilo. Eu acho que na verdade eu demoro um pouco mais pra ficar embriagado. Eu demoro um pouco mais e pra ficar no brilho, eu não sei quanto que eu precisaria beber. Eu já trabalhei quase bêbado. E eu estava no brilho. Eu estava ficando embriagado, eu estava no brilho ainda. Mas é completamente diferente. Eu falo pra caralho.
eu começo a ter várias ideias, eu começo a falar com todo mundo, eu começo a falar várias coisas, a língua começa a travar de tanto que eu começo a pensar e falar, eu penso muito mais rápido do que eu já penso naturalmente, e, e assim, aí eu não consigo acompanhar, a fala não consegue acompanhar o pensamento rápido da minha cabeça e acabo enrolando, mas isso acontece, é normal, é um estágio da bebedeira. Só que a maioria das pessoas elas começam a ficar embriagadas, não embriagadas, mas elas começam a ficar nesse brilho muito mais ou menos nesse estágio, talvez com três latões elas já começam a ficar, né, balançadas. Só que eu tô normal. Pra eu ficar embriagado, eu não sei quanto eu preciso, não sei quanto eu preciso beber. Mas se eu for beber destilados, como eu tô bebendo cerveja, né, eu preciso de muito mais do que 6 latões pra ficar embriagado, pra ficar minimamente bêbado. Como se eu fosse beber destilados, eu não sei quanto que eu poderia dizer, não consigo quantificar isso porque a medida é diferente, né? A medida é diferente. Mas seria, claro, obviamente seria bem mais rápido do que com a cerveja. Porque a cerveja tem muito tratamento e ela tem só o quê? 5% de álcool? Alguma coisa assim? Deixa eu ver. A cerveja que eu tô bebendo, ela tem 5% de volume alcoólico. Então, obviamente, se eu já tenho uma dificuldade a mais, maior para ficar embriagado com bebidas, com uma cerveja de 5% de álcool, eu vou demorar muito mais. Mas é isso aí. Eu sempre quis fazer isso. Voltando ao assunto, né? Depois desse parênteses gigantesco, voltando ao assunto, eu sempre quis fazer um podcast completamente embriagado. Completamente. Mas vai ser difícil, porque eu não consigo ficar completamente embriagado. Quando eu estou bebendo, só que aí eu começo a ficar cheio, entendeu? Você começa a ficar cheio. E aí, porra, não dá mais vontade de beber. Para muitas pessoas, eu tenho uma figura de um alcoólatra. De um alcoólatra que fica bebendo e bababá e não para mais. Mas é só a questão de que eu bebo e eu não fico bêbado muito fácil. Então eu vou bebendo. Só que se eu vou bebendo seguidamente, eu começo a ficar muito cheio. E aí quando eu começo a ficar muito cheio, eu não quero mais beber. E aí eu diminuo o meu ritmo ou eu não bebo. Então, pra mim é muito simples. É por isso que eu digo que eu não fico bêbado também. Até porque eu tenho um certo controle quando eu. Como eu tenho essa resistência, eu vou bebendo até ficar com aquela sensação de estar cheio e não conseguir mais beber. E aí, quando chega nesse estágio, a minha consciência eu ainda estou em domínio da minha consciência, então eu consigo parar pra dar uma, né, para passar um tempo, dar uma recuperada, e aí eu vou lá e volto a beber. Eu consigo fazer isso. E bom, isso é, pelo jeito, é uma habilidade incrível, porque eu, sei lá, eu não vejo como, eu não vejo como eu consiga ficar tão bêbado assim com cerveja. E quando eu tive a ideia de fazer o podcast, que foi até inclusive há o que, 2, 3 anos atrás, que eu criei o podcast, não a ideia eu já tinha maturado há muito tempo. Mas quando eu criei o podcast em si, aí teve os episódios, e aí eu tive algumas coisas na minha vida, tive alguns problemas, eu tive que parar de postar, e aí eu resolvi apagar tudo. É, quando eu criei isso, quando eu tive essa ideia, eu pensei, cara, vai ser muito bom, se eu fizer um programa especial, seja de Natal, seja de Ano Novo, eu completamente embriagado,
fazendo o programa. Porque ia ser além de ser engraçado, ele ia render bastante. Ia render bastante. Eu acredito que ia render bastante. E eu pensava, tipo, pô, até esse momento eu posso ter muitos ouvintes, eu posso acabar lendo alguma opinião de alguém e comentando em cima e xingando essa pessoa e todo esse negócio. E só que teve esses acontecimentos, eu tive que recomeçar do zero. Teve muita coisa acontecendo na minha vida, na verdade, que me impediram de continuar. Eu acho que inclusive eu falei nos outros episódios. E eu acabei tendo que reconstruir tudo do zero, né? Tudo do zero de novo. Tudo. Desde dos meus programas até a audiência. A audiência tinha crescido bastante há 2 anos atrás. No primeiro ano do podcast já tinha crescido bastante, mais do que eu imaginava. Até porque eu não divulgo meu programa. Até o dia de hoje, eu não divulgo meu programa. Então é bem mais complicado das pessoas chegarem até aqui e de eu ganhar visualizações e ganhar inscritos por conta disso. É bem mais complicado. Meu programa também está no Spotify. E o Spotify é muito mais difícil de dar certo. Eu não sei porquê. Eu não entendo como funciona o algoritmo do Spotify. Eu não entendo como funciona o ranqueamento, essas coisas do Spotify. Eu realmente não tenho a menor ideia de como funciona isso. Pra mim é um mistério. Então eu sei que o trabalho que eu tenho, que é difícil, trabalho duro que eu tenho, de fazer o canal no YouTube, por exemplo, de crescer, ele seria o dobro para fazer no Spotify. Se eu fosse somente Spotify. E mas é que, sei lá, porque porque assim, cara, você coloca na balança, tipo, YouTube, todo mundo usa o YouTube. Todo mundo usa o YouTube. Até o underground que usa o Dailymotion, ele usa o YouTube. Ninguém no mundo, absolutamente ninguém no mundo, não assiste sequer um vídeo de YouTube. Ninguém. É impossível. Mas isso não tem como você cravar isso. Tem. Nessa temática, nesse quesito, tem como cravar. É impossível no mundo, claro, né, da pessoa que tem acesso à internet, é impossível no mundo essa pessoa não consumir sequer um vídeo ou um canal de YouTube. Impossível. Você pode ser o cara que gosta do Rumble ou da Odyssey. Eu gosto bastante da Odyssey. A Odyssey é boa, apesar dos pesares. Eu vi ela nascendo, basicamente. Ela é boa. Melhorou bastante desde que eu ingressei naquela plataforma. Ela melhorou bastante. Mas ninguém, cara, no mundo inteiro não vai ter um telefone. Não vai ter um telefone, por exemplo, com o aplicativo da Rumble instalado automático. Não vai. Nem eu acho que os donos da Rumble são indianos, se eu não me engano. E nem na Índia, no modelo indiano do telefone, vai ter essa merda desse Rumble instalado no telefone. Não vai. É o YouTube, então. É o YouTube em todos os telefones, exceto na Apple. Né? A Apple não coloca aplicativos ali, né, que não sejam Apple e tal. Aí você tem que baixar o YouTube. Que nem, por exemplo, quando eu peguei um iPhone antigo, iPhone 8 Plus, 8X, 8 Plus, sei lá. Acho que é 8 Plus. Eu não sei, eu não entendo. Esse foi o único iPhone que eu tive. Vou pegar desse iPhone, eu tive que baixar o YouTube.
Não tinha ali. Agora todos os outros telefones, Samsung, Motorola, até o Positivo, que eu já tive um telefone Positivo, até o Positivo eu não precisava baixar o YouTube. O YouTube já vinha automático ali. Então, é por isso que eu cravo. Pera, deixa eu beber minha cerveja aqui. Gelada. Por isso que eu cravo que é impossível alguém no mundo que tem acesso à internet não assistir nem sequer um vídeo no YouTube. Impossível essa pessoa preterir usar o YouTube para usar o Rumble, o Odyssey ou o BitChute, aquela merda daquele BitChute, que é horrível aquela bosta. De todas as plataformas de vídeos que eu já vi, concorrentes com o YouTube que eu já vi surgirem, que eu já experimentei, que eu já vi como é que é, frequentei por um tempo para saber, para entender e tal. De todas elas, a pior é o BitChute. O BitChute é uma bosta. É uma bosta, cara. É uma bosta. Se você for fazer alguma coisa fora do YouTube, que seja no Rumble, já está bem conhecida por conta do Monark, né? O Rumble. Você pode fazer na Odyssey. A Odyssey está bem boa agora. A Odyssey tem um sistema de pagamento meio estranho para quem é leigo, mas ela tá muito boa agora. Agora ela já não trava mais. Ela já não trava. Pelo menos desde quando eu comecei a usar a Odyssey para ver alguns conteúdos, ela travava bastante. Agora já não trava mais. Pode usar o Dailymotion mesmo. O próprio Dailymotion, que eu acho, talvez seja o segundo maior, não sei. Pelo menos eu conhecia o Dailymotion como a opção ao YouTube. Isso lá em meados de 2010, eu acho. Eu conheci em concorrência ao YouTube. Eu achava que era YouTube Dailymotion, né? Enfim, eu não lembro pra onde eu queria chegar nisso. Não tenho a menor ideia. Onde é que eu ia chegar nisso? Caralho, velho. Bom, eu estou bebendo. E aí esse era o meu objetivo. Essa era uma ideia que eu tinha. A minha ideia era fazer um programa completamente embriagado para postar, para ficar muito mais natural do que já é. Porque mesmo eu estando fazendo um programa sem cortes, completamente natural, sendo eu mesmo, falando o que eu penso, as minhas ideias, mesmo eu fazendo isso sóbrio, é completamente diferente de fazer isso bêbado. É completamente diferente, porque bêbado você não tem algumas coisas, algumas travas que você tem. Não que sejam coisas ruins, não que sejam travas que impeçam coisas ruins, mas travas que como é que eu posso explicar isso? Mas travas que não fujam muito ou da realidade ou daquela linha de raciocínio, sabe? Algumas travas que te prendem naquele assunto ou algumas travas que te prendem no mundo real. Tipo, se você for pra isso aqui, cara, você já tá... Tudo bem que o pensamento é solto, mas você já tá extrapolando um pouquinho aqui o negócio. Já tá extrapolando um pouquinho. E isso é bem... eu acho que é divertido, cara. Acho que é divertido. O álcool pode te fazer ter algumas sacadas, algumas ideias muito interessantes. Cara, eu tô percebendo agora que eu tô balançando essa porra dessa cadeira e ela tá rangendo. E essa merda, eu tenho certeza que pode estar incomodando de alguma maneira. Esta merda, não sei se tá saindo no áudio, mas tá me incomodando. E olha que eu tô de fone. Por sorte, o meu microfone, ele é dinâmico. Por sorte, eu comprei essa porra. Mas
Talvez pelo meu microfone ser dinâmico ele não capte esse ranger da cadeira. Até porque quando eu faço um rangido aqui da cadeira e eu fico completamente em silêncio, o indicador aqui de gravação, aqui de volume do microfone, que eu fico olhando para a minha mesa, que é do meu mixer, olha como eu tô chique, meu mixer, quando eu faço esse barulho, ele não aumenta, não dá nada. Então, é um sinal, é um sinal de que não esteja captando esse barulho insuportável. Insuportável. Mas, cara, 20 minutos eu não fui pra lugar nenhum. 20 minutos eu não fui pra lugar nenhum. Eu já estou puto com a minha cadeira, mas o que eu queria falar? Eu não sei o que eu queria falar, eu só comecei a gravar aqui. Eu pensei, cara, eu vou beber porque afinal é Natal. Eu vou beber e eu vou em algum momento ligar o microfone e vamos ver o que sai. Então, tá saindo isso. Não tem pauta nenhuma. Eu não sei do que eu tô falando. Não sei. Provavelmente, quando eu for ouvir esse programa amanhã, se eu for ouvir o programa amanhã, eu não vou lembrar de nada do que eu estou falando. Porque eu nunca lembro também. Isso é outra parada. Eu não sei se é um problema de memória ou se é aquela situação do estágio de flow que eu sempre falo aqui, sempre acabo voltando, mas eu não me lembro de nada que eu falei. Não lembro de nada das coisas que eu falei no meu programa. Eu lembro de uma coisa que outra. E aí eu fiz algumas gravações e eu não lembro de quase nada que eu falei delas. Se eu pegar e ler a descrição que eu coloco no episódio, eu consigo ter uma ideia, mais ou menos uma ideia, do que eu falei naquele episódio. Porque aí quando eu leio aquela descrição, eu começo a vir flashes na minha cabeça, flashes de eu falando, ou flashes de alguns pensamentos que automaticamente na minha cabeça já vem e penso, essa ideia eu falei no programa. Eu não sei se é normal, mas a minha cabeça funciona assim. Então, cara, é Natal. Parabéns, cara. Parabéns. 20 minutos depois você vai falar sobre o título do vídeo, o Natal. Deixa eu beber minha cerveja aqui. Cara, o Natal, ele sempre foi pra mim reunião de famílias, reunião de família, confraternização, né? Que vamos, fica uma palavra mais bonita, uma confraternização da família, entrega de presentes para as pessoas que você gosta. É um momento de muito, como é que eu posso dizer, muito momento de corações abertos. A gente faz caridades, a gente está mais propenso a fazer caridades, a gente está mais propenso a ser legal com as outras pessoas. Mas, bom, sei lá, né? Até porque eu acho que é muito estranho. A pessoa que ela é muito, mas muito legal no Natal, ela tem alguma culpa no cartório, sim. Essa é a minha teoria. Ela tem uma culpa, assim. Ela pode ser uma filha da puta o ano inteiro, mas aí no Natal ela é uma pessoa super do bem, de muito bom coração, uma pessoa, nossa, que dá presentes, é uma pessoa incrível. Sabe aquela pessoa com um teto de vidro? Aquela pessoa que faz merda, faz tanta merda, mas aí ela tenta encobrir essa merda com um pouquinho de terra. Só que aí chegar
um vento. Só precisa de um vento, assim, só precisa de uma... Como é que diz? Só precisa de um ventinho ali, só uma brisa. Só precisa de uma brisa pra aquilo ali sair de cima daquela merda e expor. Eu acho que é essa pessoa. Um telhado de vidro. A maioria das pessoas, pelo menos que eu conheço, que é muito querida, faz muita questão do Natal, ela tem alguma culpa no cartório. Não é só querer fazer questão de Natal, é toda aquela questão de se sentir uma pessoa muito boa por estar ajudando alguém no Natal. Eu não sei como explicar isso, mas vamos, cara, é tipo você vai tentar, você ajuda a pessoa, você tem uma pessoa que ajuda os necessitados o ano inteiro. O ano inteiro e inclusive no Natal. E ok, essa pessoa ela passou, foda-se, ela passou o ano inteiro ajudando os necessitados. O Natal é só mais um dia. Beleza. Agora a pessoa que ela é uma merda o ano inteiro, aí no Natal, no final do ano, ela ajuda as pessoas necessitadas. E aí ela tem todos os holofotes. Aí ela tem toda aqueles 15 minutos de fama que deixam o ego dela inflado, que faz ela se contorcer, assim, nossa, que delícia, todo aquele negócio. Essa pessoa não presta. Essa pessoa não presta. E eu conheço alguns que são assim. Umas pessoas que são uns filha da puta o ano inteiro, mas chega no final do ano, nossa, paz e amor. É que nem aquelas pessoas que são umas filhas da puta e ficam pregando para as pessoas tirarem, né? Vamos dizer, se desviver durante o ano inteiro. E aí chega em setembro elas postam aquela coisinha de Setembro Amarelo. Sempre, sempre, sempre. Sempre tem. E é isso que eu penso dessas pessoas do Natal. Mas tirando essa parte ruim aí, tem umas pessoas que fazem, que gostam tanto do Natal, mas o Natal, sei lá, eu nunca tive essa vontade, se é que dá pra chamar assim, eu nunca fiz essa questão de montar uma árvore de Natal, sabe? Eu nunca tive, eu gosto do feriado de Natal, mas eu nunca fiz questão de querer montar uma árvore, colocar aquelas luzinhas, fazer todos aqueles enfeites, guirlanda e os caralho. Nunca pensei nisso. Quem fazia isso na minha infância era a minha mãe e hoje eu não faço. Hoje eu não faço. Eu nem sei. Eu nem sei por onde eu começaria fazendo esses negócios. Eu não seria. Eu sou péssimo em fazer esse tipo de coisa, organização de eventos e essas coisas. E como eu falei, eu nunca pensei nessas coisas. Pra mim, se tirasse todos esses enfeites, todo esse tempo que as pessoas se dispunham a colocar enfeites, se tirar todo esse tempo que elas se dispunham a colocar enfeites e fazer com que elas e colocar adicionar esse tempo a reunião das pessoas ali, das pessoas ficarem só mais tempo conversando, jogando conversa fora, né, aquele negócio, fazendo brincadeiras, tendo aquela confraternização padrão, né, cara, fazendo aquelas piadinhas, o tio do pavê, tio do pavê, comendo a torta de bolacha da tia, os bolos, o peru, tudo aquele negócio.
fazendo as brincadeiras de mímica, sei lá, qualquer brincadeira que a família quisesse se reunir para fazer, se tirasse esse tempo que eles gastam para enfeitar e colocasse tempo só nessa outra parte e tirasse todos os enfeites da volta, pra mim seria um Natal igual, um Natal incrível. Porque eu não me importo, na verdade eu não me importo muito com enfeites e denominações de festas, eu não ligo muito pra isso, cara, não é uma coisa que, nossa, mexe muito com o meu mundo, cara, não é uma coisa assim. Eu acho que eu sou muito mais a pessoa que só vai não pelo evento, mas pelo, pelo que o evento representa. A reunião da família, ela pode ser simplesmente a reunião da família no Natal, mas o Natal é um bônus pra mim, não é uma coisa importante pra mim. O importante é a reunião das pessoas. Então, eu acho que, sei lá, eu também nunca fiz questão de muitos presentes. Presente de Natal. Eu não sei, cara, eu sou um cara estranho. Não, eu não tô falando com o tom de nossa, eu sou diferente dos outros, olha quão alternativo eu sou. Não, eu tô falando simplesmente o que é a realidade. E quanto mais eu penso. Eu tava pensando, na verdade. É, com o tempo, como o tempo foi passando, eu tava reparando que cada ano que passava, cada ano que se terminava, eu comemorava menos o Natal. Eu ia dando menos, não importância, mas eu ia dando menos. Sei lá, acho que dá pra colocar como importância. Eu dando menos importância pro Natal em si, na minha vida. Isso se leva também pelo motivo dos meus pais terem se separado e a família ter rachado bastante. E aí a reunião da família já não acontece mais há um tempo. Acho que sim. Por exemplo, Natal passado eu fiquei em casa. Eu não passei com a minha família. Eu não fiz uma confraternização como eu sempre fiz durante vários anos da minha vida. Não. Foi um Natal que eu fiquei em casa. Eu não tinha uma guirlanda na, na minha porta. Eu não tive nenhum enfeite de Natal. Não tive um gorro de Papai Noel. Eu não tive uma arvorezinha. Nada. Não tive nada de Natal. Eu simplesmente passei o Natal. E pra mim tá tudo bem. Eu sinto falta da confraternização, do pessoal se reunir, do pessoal conversando, do pessoal falando e toda aquela coisa. O tio fazendo piada sem graça, a gente fingindo que achando graça, rindo, sorriso amarelo, entregando presentes, fazendo uma festa, todo aquele negócio. Eu sinto falta disso. Senti falta disso. Mas o Natal não representa muita coisa pra mim, assim como o Ano Novo também não representa. O Ano Novo, de fato, não representa bosta nenhuma pra mim. O Ano Novo pra mim não representa merda nenhuma. O Natal, ele tem uma certa importância muito maior, porque o Natal eu acredito que seja uma celebração muito mais familiar do que qualquer outra coisa. Agora o Ano Novo, ele é só, porra, é o final do ano. Virou o ano, mas virou o ano, foda-se, eu tenho que trabalhar no dia seguinte. Tá ligado? Sei lá, acho que é uma merda. Sei lá, eu acho que pra vida faz a menor diferença se tivesse uma comemoração de final de ano, de fim de ano, né, ano novo, tudo esse negócio, se tivesse ou não uma comemoração sobre isso, não ia me importar nem um pouco. Nem um pouco. Se tivesse só o Natal, eu ia considerar só pela reunião das pessoas, mas Ano Novo eu não ligo, eu não dou uma foda pra isso. Realmente eu me importo absolutamente 0% com essa data. Não importa em nada, nada, absolutamente nada. Mas tem que ver a virada do ano dos fogos e tal, todo aquele negócio. Não tem que ver, não me interessa isso, eu não tô nem aí. Eu não ligo pra isso, cara.
Final do ano sempre foi pra mim uma coisa muito mais foda-se, muito mais foda-se. A virada do ano, na verdade, sempre foi pra mim um negócio muito mais foda-se do que qualquer outra coisa. Eu não ligo pro final do ano, eu não ligo pra troca de ano. Pra mim, o ano terminou, tá, virou o mesmo calendário, é só mais um mês seguinte, não mudou porra nenhuma. Mas o Natal tem essa importância, tem essa importância. Eu tô mexendo nessa porra desse microfone aqui. Eu não sei se tá saindo no áudio. Eu faço muitas coisas aqui que eu não sei se sai no áudio. E aí, algumas vezes eu paro pra ouvir algumas partes e não saiu no áudio. Mas isso aqui eu não vou parar pra ouvir. Até porque quando eu terminar de gravar, eu vou postar no YouTube e eu vou dormir. Porque eu entendi também que você precisa dormir depois de beber. Beber bastante. Eu bebi bastante. Eu não estou bêbado, mas ainda assim eu bebi bastante. E após beber bastante, você precisa dormir. E eu tô ficando meio cheio, cara. Então eu não tô bêbado, mas eu tô ficando cheio, então tá meio foda de continuar bebendo. Ah, caralho. Pera aí. Bom, e o que eu ia falar? E como eu queria fazer? Eu não sei se eu. Olha o parêntese gigantesco. Bem-vindo! Esse é o Café Solitário, com 36 minutos de podcast. Não sei se você está ouvindo isso ainda, mas com 30 e poucos minutos de podcast, você ainda não entendeu que este é o Café Solitário? Esse é o podcast que qualquer merda vem na minha cabeça, se atravessa e eu começo a falar sobre, perco a linha de raciocínio completamente sobre o outro assunto que eu estava tratando antes desse pensamento cruzado aparecer. Seja muito bem-vindo, porque é isso mesmo. Mas eu tinha essa ideia, porque aí seria engraçado. Eu faria, se eu tivesse, por exemplo, e-mail, se eu fizesse leitura de e-mails, eu iria ler os e-mails do pessoal completamente bêbado. Ia ser muito engraçado. Ia ser muito engraçado. E só que como eu não tô bêbado, eu vou ter que. Acho que eu vou ter que recorrer, né? Na próxima vez que eu tentar fazer isso, vou ter que recorrer a bebidas destiladas. Que por mais que eu ainda leve um tempo pra me embebedar, elas me embebedam muito mais rápido do que a cerveja. Então, provavelmente, eu vou conseguir chegar no brilho, talvez. Talvez. Mas é isso aí. E aí, eu tava pensando nisso e como teve todos esses problemas citados anteriormente aí dos meus podcasts, como eu não consegui fazer a gravação, olha, cara, eu tive tanto problema para continuar esse programa que vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. Eu comprei esse microfone para fazer as gravações do podcast uns 2 meses ou uns 3 meses depois de eu ter parado completamente de fazer qualquer tipo de trabalho online, não era só o podcast. Tinha parado de fazer completamente tudo. E aí eu comprei esse microfone uns 2 ou 3 meses, não me lembro mais ao certo. Depois de eu ter parado com tudo, de eu estar completamente depressivo, na merda, fudido, de eu estar sem perspectiva de nada, sem querer fazer nada, sem querer mudar a minha vida de alguma maneira. Por mais que esses momentos eles tenham sido bem complicados, de ter passado bem merdas, vamos, né, classificar o português claro, desses momentos terem sido bem merdas, de muitas pessoas terem me decepcionado bastante, de eu ter tido muitos problemas profissionais. Eu tinha comprado esse microfone, eu tinha comprado porque eu pensei, eu vou voltar e eu vou levar muito mais a sério do que eu estava levando, porque os primeiros programas
os programas que não estão mais no ar, eles viraram uma mídia perdida, viraram Lost Medias. Lost Medias. Nossa, eu acho muito... Eu não vou nem comentar, ficar falando inglês do nada, assim, mas essas gravações elas ficaram perdidas. Porque eu realmente eu apaguei, eu quis apagar tudo mesmo, eu não tenho o backup delas, eu não tenho nada. E quando eu comprei esse microfone, eu falei, eu comprei, ele chegou, eu testei e tudo mais, eu pensei, caramba, agora eu tenho um microfone bom, eu vou levar essa parada a sério, agora eu vou focar nesse programa, vou fazer esse podcast semanalmente, religiosamente, para quem sabe no futuro as pessoas gostem de ouvir, né, cara? As pessoas gostam de ouvir, as pessoas comecem a me acompanhar, eu comecei a ter algum público, qualquer tipo de coisa assim. E antes de eu ter feito isso, eu usava o microfone do telefone, cara. Só pra você ter uma ideia. O microfone o que eu gravava naqueles programas apagados era num telefone. Era num telefone. O telefone, ele tinha um áudio. Ele tinha um áudio legal. Ele tinha um áudio legal pra 3, 4 anos atrás. Então, pra hoje, por exemplo, não seria um áudio bom. Seria um áudio horrível. Porque quando eu troquei de telefone, e aí o telefone que eu gravava o podcast antes, ele ainda está aqui comigo. Ele ainda funciona e tal. Então, quando eu coloco, por exemplo, uma música, por exemplo, para ouvir ali no alto-falante dele, eu começo a perceber coisas que eu não percebia antes. Tipo assim, eu tenho um telefone novo agora e ele é muito bom. Aí eu troquei esse telefone por esse novo. Tá, beleza. Estou ouvindo o alto-falante dele, o telefone novo. Ah, legal. Porra, um puta alto-falante. Top. Aí eu vou ouvir o telefone mais antigo. Aí eu começo a perceber o quê? Os chiados que tem no áudio, as interferências que tem no áudio. Tudo isso começa a perceber naquele alto-falante do telefone. Então, se eu fizesse uma gravação, por exemplo, se eu faço uma gravação naquele microfone, daquele telefone, e seguisse postando até chegar o momento de hoje, por exemplo, em que eu estou com um microfone dinâmico, um microfone legal, um microfone de R$300. Caralho, nem eu acredito que eu gastei tanto com uma porra de um microfone. Se eu fizesse isso, ia se notar a evolução, vamos dizer assim, porque era uma coisa que eu também pregava muito, que eu considerava muito, era que eu colocando esse podcast merda aqui, fazendo desde o início, e chegasse com o tempo, a pessoa ia ver a evolução que não só eu, como pessoa, como comunicador, teria, como a evolução do áudio, a evolução dos equipamentos, tudo seria perceptível. Porque é perceptível. Quando você escuta o podcast de um cara atualmente, que já está, vamos dizer, está há 5 anos fazendo, ou 3 anos fazendo o podcast, você escuta o áudio mais recente dele, o áudio dele é muito bom. Agora você escuta o áudio, o podcast, o primeiro podcast, os primeiros podcasts dele, o áudio é uma merda. Mas não é que tenha sido uma merda necessariamente. Às vezes ele era o melhor áudio disponível naquela época. Mas passou tanto, a tecnologia evoluiu tão rápido que esse áudio ficou uma merda.
para atualmente. E aí eu queria que fosse assim, eu queria que eu tivesse uma evolução dos meus equipamentos como pessoa e como comunicador durante todas essas gravações de podcast. Imagina, o primeiro podcast tem 3 anos, que eu criei tem 3 anos, mas eu gravei ali, eu não me lembro quantos episódios eu gravei, acho que eu gravei uns 20 e poucos, e aí eu apaguei. E agora a partida inicial é a partir desse microfone. Que eu comprei tem uns 2 anos. 2 anos? Acho que uns 2 anos. Foi um pouco depois. Foi um pouco depois de eu ter parado de gravar o podcast. Uns 2 anos que eu tenho esse microfone. E ele ainda continua sendo muito bom. Então, no futuro, esse áudio aqui que eu estou gravando agora, nesse microfone muito bom atualmente, não vai ser tão bom. Vai ser um microfone ruim, você vai conseguir perceber alguns ruídos, talvez que você não percebia antes, vai conseguir perceber algumas falhas no áudio que você não percebia antes, sei lá, qualquer coisa pode acontecer. Porque está em constante evolução, então quando você começa a se acostumar a consumir um determinado tipo de coisa, quando você vai para uma coisa inferior, você vê a diferença, você vê a discrepância. De certa maneira, tem alguns pontos que você releva, mas tem outros que não dá. Mas o que eu tava falando? Eu não lembro mais. O que eu tava falando. O que era? Qual era o fio da minha meada? Não me lembro. Eu vou servir aqui mais um pouco da minha cerveja. Deixa eu ver aqui. Eu perdi a minha linha de raciocínio. Sinto muito se você esperava que eu chegasse em algum lugar, eu não me lembro. Mas tem outra coisa que eu queria falar aqui. Cara, que final de ano quente, cara. Quente pra caralho. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus. Cara, quando eu tô... Eu ainda trabalho, né, de CLT. Eu ainda sou um escravo do sistema. Então, como um bom escravo do sistema, eu ainda tenho que sair, ficar mais de 9 horas fora de casa, mais de 10 horas fora de casa, para poder trazer o sustento para minha casa. Eu ainda tenho que fazer isso. Porque, por incrível que pareça, eu não sei se você percebeu, mas este programinha de merda, ele não me dá nenhum retorno. Porque o meu ouvinte, ele não tem como fazer doação para mim, porque eu não coloco nada disponível para isso e eu não tenho audiência para isso. Então, para me manter, então eu tenho que trabalhar apenas com CLT, e eu tenho alguma coisa que eu faço ali depois fora do mercado de trabalho tradicional, mas eu ainda sou CLT. Então, esses dias, cara, faz pelo menos umas 2 semanas que eu estou saindo de casa com a camisa completamente encharcada, porque eu faço assim, tá muito abafado. Aí eu pego e já pronto pra ir pro trabalho, com a roupa pronta já, eu pego e faço o quê? Eu vou no chuveiro, lavo a cabeça de novo, e foda-se se molhar minha camisa, se molhar a calça, o calção, né, porque tá quente pra caralho pra sair de calça. Foda-se se molhar isso, eu tô ali me lavando, molhando a minha cabeça, eu tô só pra refrescar, na verdade, antes de eu sair. E aí eu vou completamente encharcado pra parada do meu ônibus. A parada é 10 minutos mais ou menos da minha casa.
Eu vou caminhando até a parada e nesses 10 minutos até eu chegar à parada, a minha camisa está praticamente seca. E o meu cabelo já está seco. E aí... E aí eu entro no ônibus. E um filho da puta... É uma merda quando não percebo, mas sempre tem aqueles filhos da puta que não fecham a merda da janela do ônibus. E aí o ar está ligado e os filhos da puta me deixem a merda da janela aberta. Ou seja, não adianta você ter o ar ligado se as janelas dessa merda estão abertas. Não adianta. Teve o caso ali, de novo, que aconteceu, que eu estava ali, entrei no ônibus, aí eu olhei, eu estava de pé assim, ainda procurando um lugar, daí eu olhei a janela aberta, olhei outra janela aberta, aí eu vi que o ar estava ligado, né, eu coloquei ali a mão na saída lá do ar, aí eu vi que estava ligado, aí eu fui, puxei a janela e fechei. Aí a véia que estava sentada no banco da janela aberta olhou ali eu fechar a janela e ela só fez um sinal com a cabeça de positivo e... agora sim. Porra, sua vagabunda, tu não conseguiu fechar a merda dessa janela, sua puta. Mas que caralho, hein? Porra, tu já tava sentada nessa bosta aí, tu não conseguiu pegar esta merda desta raba, levantar um pouquinho da cadeira e fechar a merda da janela para não deixar com que o ar gelado do ar condicionado desta merda desta caixa de fósforo ambulante estivesse quente e saísse. Você não conseguiu fazer isso, porra. E aí eu fechei a outra janela também e bom, não me falaram nada, até porque vão falar o quê? Eu deixei a janela aberta. Eu falo, tá ligado, filho da puta. Quando eu fechei a janela, eu já falei ainda, né? Eu fechei a janela falando, porra, qual é o sentido de deixar o ar ligado e a janela aberta? Puta que pariu, é muita inteligência. E me sentei no meu lugar. E, cara... se eu fosse colocar em um cofrinho R$1 para cada vez que eu entrasse no ônibus e eu encontrasse uma janela aberta, escancarada, e o ar desta merda desse ônibus ligado, eu ia ter R$1 milhão, cara. Se eu contar durante toda a minha vida, eu ia ter R$1 milhão. Porque esses filhos da puta, eles não sabem como é que funciona. Eles não entendem. Eles são uns macacos, símios, babuínos, andando de transporte, babuínos. Só isso. Isso me deixa puto. Andar de ônibus me deixa muito puto. É uma merda. Aí eu vou lá... só que aí tem dias que eu não percebo que tem janela aberta, e aí só vou perceber porque eu vejo, cara, mas tô suando pra caralho. Aí eu olho, o ar tá ligado, aí eu olho pra janela, tem uma janela lá na frente aberta. Eu, filha da puta, por que você não fecha essa janela? Ai. Eu não sei. Eu não sei se é coisa do brasileiro, mas isso é uma conduta de civilidade, cara. Civilidade. O brasileiro é um macaco até nisso, cara. Até nisso. Eu não entendo. Qual é a dificuldade? Aí isso aconteceu ontem. Ontem, inclusive. Eu tava no trabalho, tava indo pro trabalho de ônibus, né, óbvio, e aí eu cheguei ali, aí tinha uma janela aberta, aí tinha um moleque, um imbecil retardado ali, olhando pela janela aberta, com a boca aberta, que nem um mongoloide do caralho,
E aí eu. E a mãe desse imbecil também tava do lado, que eu não sabia que era a mãe dele. Aí eu cheguei, e antes de eu me sentar, eu falei: ô irmão, a janela tá aberta aí, o ar tá ligado. Fecha a janela aí. Aí ele foi e fechou a janela. Ele saiu daquele transe da boca aberta, a língua pra fora, ah, olhando pro nada. E aí foi lá e fechou a janela. Eu tava gesticulando aqui, mas vocês não tem como ver, né? Aí eu me sentei e a mãe dele não deu um pio. A mãe dele é uma vagabunda também, arrombada do caralho. Ela olhou assim, aí ela não fez nada, não fez nada. Vai fazer o quê? Tá completamente errada. É uma outra imbecil do caralho. E aí ela só seguiu a vida e ficou falando ali. Aí eu olho ela, olho isso, eu falo, caramba, é a tua, é o teu filho ainda. Mas tem muito. Ah, meu Deus, cara, tu é muito imbecil mesmo. Tu é uma vagabunda mesmo, né, cara? Como é, como é que você cria um retardado desse, um pau no cu do caralho, que vai lá e ele acha normal ficar com a janela aberta e o ar nessa porra desse ônibus no talo, ligado inutilmente? Ah, sei lá, cara. Eu fico irritado. Eu fico irritado. Mas cara, é porque é simples, é um bom senso. É um bom senso, não é muito difícil, é só pensar um pouquinho. Não é nem pensar um pouquinho, cara. É uma coisa automática. Você vai lá, você chega no ônibus, você escuta o barulho de ar, ou se você não escuta, você pelo menos passa a mão ali na saída do ar para ver se tá o ar ligado, se o ar tá funcionando. E aí depois você fecha as janelas. Não é difícil. Mas aqui, né? É a Suíça, né? O Brasil é a Suíça. As pessoas são tudo uns lords, elas sabem como se comportar, elas sabem como. Né? Enfim, tá quente pra caralho. E aí, quando eu chego no ônibus, eu tenho mais um trajeto de uns 20 minutos, 20 e poucos minutos pra chegar no trabalho de ônibus. E quando eu chego no trabalho, a camisa já está completamente seca. Então eu saio encharcado, parecendo que eu saí de uma piscina. Eu chego no trabalho completamente seco, parece que eu estive 2 horas na praia. De tão quente que tá esse lugar. Meu caralho, tá um absurdo de quente essa merda. Eu acho incrível, acho incrível. Acho incrível. Eu vou beber mais um pouco da minha cerveja aqui. Ai, ai. Daqui a um pouco mais, o grande Roberto Carlos vai ser descongelado pela Globo, a grande piada, né, na internet, vai ser descongelado pela Globo para poder cantar o Hoje é um Novo Dia. Ai, meu. Sei lá, né? Bom, eu tava pensando em fazer também um programa no final do ano, mas não vai ter. Eu não vou ter muito o que falar sobre fim de ano, né? Porque, como eu falei, o fim de. A troca do ano em si, o ano novo, pra mim, não tem significado nenhum. O Natal é mais importante. E depois de eu falar sobre esse calor infernal que eu estava vivendo, eu acho que. Cara, eu olhei agora pra minha cadela, essa desgraçada, vagabunda. Eu olhei pra ela e. E eu me lembrei que esses tempos não só esses tempos, né, mas esses tempos eu vi um negócio que me fez ressuscitar essas memórias. É que eu estava andando pela rua e aí eu vejo carros com um cachorro com a cabeça para fora da janela do carro. Aí eu fico, cara, por quê? Sei lá, né, velho? Sei lá.
Eu acho que eu já falei sobre isso, cara. Eu acho que eu já falei sobre cachorro que tá com a cabeça pra fora da janela. Acho que eu já falei. Mas é indignante, porque eu vi mais uma vez. Mais uma vez eu estava no trabalho e aí eu vi outra vez um cachorro. Dois. Não, foram dois cachorros num dia e três cachorros no outro. Com a cabeça pra fora da janela. E o carro andando e vai, caralho, velho, esse cachorro vai pular, velho, esse cachorro vai pular, vai fazer uma merda. E aí me dá um. Eu tenho um trauma disso, eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Eu já vi também carros com aquela porra daquela lajota quase saltando. E aí, velho, caramba, você vai mesmo realmente sair com um carro com essa lajota saltando praticamente do teu carro, filha da puta? É impressionante. É impressionante. Eu acho que essas pequenas coisas, elas me dão uma certa raiva, né? Uma certa raiva. Mas eu não tenho, não é que eu realmente, nossa, essas pessoas precisam acabar. Cara, essa cadeira tá me irritando pra caralho. Ai, meu Deus, ela faz muito barulho. Pelo menos, eu não sei se vocês escutam, mas eu estou ouvindo e ela faz muito barulho. E isso tá me irritando. Porque eu sou uma pessoa que se mexe muito. E quando eu tô falando, às vezes eu fico girando aqui a cadeira, porque ela tem a possibilidade de ficar girando. Aí eu fico girando a cadeira e às vezes ela começa a fazer barulho e ranger e tal. E aí eu fico. Ela me desconcentra. Mas eu tô tentando seguir meu raciocínio, mas eu sou que nem um esquilo. Só que nem um esquilo. Me desculpe. Me desculpe. Mas é isso, cara. Final do ano é isso aí. Eu não sei. Eu não sei se a minha mulher vai ouvir esse podcast mesmo, porque ela não ouviu meus podcasts. Mas ela ouviu. Ela disse que ela iria querer ouvir esse porque eu disse que eu estaria provavelmente embriagado, porque ela nunca me viu embriagado, porque dificilmente eu fico embriagado. E aí ela falou que ia ouvir. Não sei se ela vai. Mas se você estiver ouvindo, eu acho que você vai se decepcionar. Se decepcionou de novo, na verdade, né? Porque eu não estou embriagado. Enfim. Uma coisa que eu ia falar. Tem vários programas que eu estava ouvindo, podcasts que eu estava ouvindo, que terminaram, cara. Terminaram. Simplesmente terminaram. E aí esse ciclo, essa companhia que eu tinha durante uns bons anos, essa companhia, ela sumiu. Aquela companhia que eu tinha andando de ônibus até o trabalho, a companhia que eu tinha ou no intervalo do trabalho ou voltando para casa, né? Ou durante o dia mesmo, que eu estivesse em casa ouvindo os programas deles, tudo. Acabou-se. Agora só resta reprisar tudo aquilo que eu já ouvi, tudo aquilo que já aconteceu. E é meio foda, porque não foi só um programa, foram 3 programas que acabaram de uma vez só, cara. 3 programas que eu acompanho acabaram de uma vez só. Sei lá, E aí são os programas que eu ouvia toda semana. Aí tinha um que eu ouvia, né, menos vezes, assim, eu ouvia tipo uma vez a cada 2 semanas. Aí tinha um que eu ouvia uma vez a cada 3 semanas, 4, um mês, né? Mas ainda assim, estavam ali, eu estava acompanhando de certa maneira, e eles acabaram. E motivos
Não sei, tem alguns que eu não sei os motivos, tem outros que eu não, também não. Tem outros que eu imagino quais seriam os motivos e tem outros que foram tretas. Igual toda banda de rock, é o rock. Skate, Charlie Brown. Igual todas essas bandas, elas sempre têm aquele momento em que tem o estrelismo ou um desentendimento criativo e aí acaba se tornando muito pior do que realmente era aquele problema. Aí as pessoas começam a jogar todas as merdas nos ventiladores e aí acaba tendo um monte de merda e aí um fala merda pra um e o outro fala merda pra outro e assim vai indo até que acaba tudo. E eu sei que teve isso, cara. Teve uma que foi só treta absurda. Eles se desfizeram por causa dessa treta. E é ruim, porque eu acompanho eles pelo menos uns 5 anos. Tem pelo menos uns 5 anos. E o outro eu acompanho tem 2 anos. E tem mais um que faz uns 3 anos ou 4 também. Não me lembro ao certo. Mas são podcasts que eu acompanho. E aí eles vêm a calhar, vamos dizer assim. Não sei se essa é a palavra certa, mas tem a coincidência, achei a palavra certa, a infeliz coincidência de os três acabarem basicamente, praticamente, quase que ao mesmo tempo. E aí eu fico órfão. Aí eu não tenho mais o que ouvir, eu tenho que ficar indo atrás de programa diferente, um programa antigo e ou vendo o que, de novo, os participantes do podcast que acabou está fazendo e geralmente não é tão bom quanto o que ele estava fazendo antes, ou é pior, ou é bom, mas, cara, você sente falta daquilo que acontecia no antigo. Tem sempre isso, tem sempre isso. Mas, atrelado a isso, cara, tem aquele sentimento de as pessoas precisam saber que tudo tem um fim. Que tudo tem um fim. No caso, por exemplo, esse podcast pode ser que tenha um fim. Ele pode durar 10 anos e aí chegar um momento em que eu vou parar de fazer ele. Como pode ter... e aí as pessoas vão ter que aceitar que ele simplesmente, né, vai acabar. Porque as coisas acabam. Tem coisas que acabam no auge, porque sabem que se estenderem um pouco mais, elas vão piorar aquilo que elas fizeram, a obra-prima que elas já criaram. Elas sabem que vai destruir elas, que vai só piorar o entendimento e a reflexão deles pelo público. Então eles decidem acabar no auge. E tem aqueles que vão estendendo até ficar completamente intragável, até ficar uma bosta 100%. E aí eles acabam quando não tem ninguém mais liga. Só que mesmo quando ninguém mais liga, tem essa galera que assiste ou que escuta alguma coisa que está acabando, que já está uma merda e está acabando, e ainda assim briga e luta para que continue no ar e questiona e quer e cobra as pessoas. Cara, aceita que as coisas têm fim, cara. As coisas têm fim. Uma hora isso vai acabar. Uma hora isso ia acabar. Quando você começou a acompanhar esse negócio aqui, você sabia que uma hora iria acabar, porque ninguém vive para sempre. Por mais que a pessoa continue fazendo aquilo o resto da sua vida, todos, semanalmente, sempre, por mais que ela faça isso, um dia ela vai morrer. E aí vai acabar completamente o negócio. Então é isso, as pessoas têm que entender que tem fim. Eu estou absolutamente
Cara, eu queria que continuasse os programas que eu estava ouvindo. Eu achava que na verdade, tinha que só fazer uma mudança. Porque quando eles fizeram uma mudança no formato deles, eles cagaram com 50% da qualidade deles. Pelo menos. Aí os outros, só que sim, podia continuar, entendeu? Queria que continuasse, mas eu entendo que as coisas têm fim. Então eu não vou ficar chorando as pitangas que o programa acabou. Simplesmente acabou. É isso. Não tem o que fazer. Foi bom enquanto durou. A jornada é incrível, a jornada é interessante. Então. É isso. Eu vou fazer o que? Eu vou insistir. Continuem fazendo um programa, sendo que eles não querem estar ali? Não, por quê? Porque é nítido quando você vê que a pessoa não quer mais estar ali. É nítido. É só você ouvir qualquer podcast de Podpah. Você sabe que aquelas pessoas não querem estar ali. Eu falo dos apresentadores, tá? Eu falo dos hosts. Eles não querem estar ali. Mas eles são obrigados a estar. Mas você sente que quando eles falam o jeito que eles estão ali, você sabe que eles não querem estar ali. Eles não querem mais. Mas eles estão presos. Então, se eu quisesse que esses programas continuassem assim, apesar de eles não quiserem mais continuar, ou naquele formato, ou com aquelas pessoas, ou fazendo aquilo ali mesmo, eu ia estar criando um novo Podpah, entendeu? Ia ser nítido o momento que que eu ia perceber que eles não estavam mais felizes de fazer aquilo ali. É complicado. E, inclusive, eu uso até um exemplo que vai ser tipo eu aqui. Se chegar no momento em que eu não quiser mais fazer esse programa, ou pelo menos no formato em que ele está, eu vou dizer. Não, no formato que ele está vai ser diferente. Mas se não quiser mais fazer esse programa, eu vou dizer. Ele vai acabar. Não tenho motivo para que continuar. Eu não tenho motivações para continuar ele. Eu não tenho mais aquela alegria que eu tinha quando eu comecei. Eu não tenho mais aquela vontade que eu tinha de fazer o programa aqui. Se ela não está igual ou parecida, eu tenho que parar. Sabe quando você eu sei que você já sentiu isso em algum momento da sua vida? Você está muito engajado em algum projeto, em alguma coisa, ou algum trabalho, sei lá, qualquer coisa que você esteja animado para fazer. E passa um tempo, você começa a ficar desanimado com aquilo. Eu não estou falando de estudar alguma coisa, porque o desanimado de estudar é entrar no estado de platô onde você não vê evolução, embora você esteja evoluindo. Mas isso é outra coisa. Mas eu tô falando daquela situação de eu vou fazer como é que eu posso classificar isso? Vamos dizer... porra, eu não sei. Me fugiu os exemplos, cara. Mas se você tem uma ideia que você quer fazer, você está muito animado para fazer alguma coisa, seja um trabalho online ou qualquer outra coisa, você está disposto a fazer aquilo. Você sente aquela vontade, você começa a trabalhar naquilo, você começa a fazer aquilo. E aí você está animado, você está no pique, você quer que aquilo aconteça, certo? Então, você quer que aquilo aconteça, e aí você está com aquela vontade, aquele pique, toda vez que você vai fazer o negócio, você aparece, se apresenta para fazer o negócio, você vai no dia, você vai no local, você começa a trabalhar naquilo, você está sempre animado, você está sempre querendo fazer aquilo, você está sempre querendo mudar, você está sempre tendo ideias, você está sempre pensando no futuro, você está sempre fazendo de tudo e pensando absolutamente sobre tudo naquilo. Só que aí chega um momento em que você não começa mais a sentir vontade de ir para lá,
Você não começa mais a sentir vontade de querer fazer aquelas coisas que antes você fazia com gosto. E eu não tô falando de hobby, tá? Antes que também se confundam com isso, não tô falando de hobbies. E aí você está nesse estágio em que você não vê mais muito por que continuar com aquilo. Você não tá mais feliz, você não vê mais uma perspectiva naquilo, sei lá, talvez porque você tenha mudado como uma pessoa, ou talvez porque você tenha mudado os seus conhecimentos e você adquiriu um novo interesse, um novo ramo, sei lá, não sei, por qualquer coisa, por qualquer motivo que seja. Ou talvez tenha acontecido algum problema muito grave na sua vida e aí você não tenha mais tempo ou interesse por conta desse problema para se dedicar a esse negócio, a esse projeto. Enfim, podem ser inúmeras coisas, mas você tá nisso e aí você não sente mais vontade. Se chegar nesse ponto em que eu estou aqui toda semana gravando um podcast, toda semana fazendo um programa, toda semana produzindo esse material aqui, e aí chegar no momento em que eu vou sentar para gravar e eu não querer fazer isso, já vai ligar um sinal de alerta. Já vai ligar um sinal de alerta de que talvez eu tenha que ficar ligado nisso, porque provavelmente eu vou ter que parar com isso. E aí esse sentimento ele se perdura por 1 mês ou 2. E aí eu tenho certeza, bom, é hora de parar esse programa. E aí eu termino o podcast do Café Solitário. É simples assim. É simples assim. A partir do momento em que eu não tenho mais a vontade de estar fazendo isso que eu estou fazendo aqui, a partir do momento que eu não tenho mais a vontade, a alegria de fazer um podcast, de estar aqui para falar aquilo que eu penso, de falar as minhas ideias, de refletir alto sobre qualquer coisa, a partir desse momento em que eu não tenho mais a necessidade de expor essas ideias, por mais que ninguém vá ouvir, mas eu tenho que expor essas ideias, e a partir do momento que eu não tenho mais essa vontade de fazer isso, não tenho por que eu continuar esse programa, não tem por que eu continuar o podcast. Então eu vou lá e acabo com ele. E aí se tem ouvintes que acompanham desde cedo, desde muito tempo e tal, desde quando era minúsculo, e cara, as coisas acontecem, as coisas têm fim, não tem o que fazer. Aí eu vou pegar e vou trabalhar em outra coisa. Esse podcast, ele se torna um programa acabado, um finado, um descontinuado, e eu vou fazer outra coisa. Pode ser um outro podcast em outro formato, falando sobre outras coisas, pode ser também, mas esse daqui teria o seu fim. E qualquer coisa que você comece na sua vida, em algum momento ele vai ter fim. Em algum momento ele vai ter fim. Então, porque as coisas têm fim. Não adianta você querer adiar o fim. Não adianta você querer adiar o inevitável, cara. As coisas terminam. E essa ideia de evitar que termine faz com que muitas coisas percam totalmente a qualidade, percam a autenticidade, percam tudo. Você vê muitos programas, muitas coisas, séries, muitos podcasts, muitos programas de TV, programas de rádio, qualquer coisa assim que seja mais natural, que não tenha muito envolvimento de roteiro. Até série até dá pra colocar, porque como é uma coisa que é semanalmente,
divulgada assim, né, semanalmente, postado um episódio, dá pra colocar um pouco nessa galerinha. Mas tudo que é muito estendido por medo de terminar ou por não saber como terminar, ele piora aquilo do que você fez. Se você pegar, por exemplo, o exemplo de séries, tá? Vou pegar um exemplo de séries. A série de Seinfeld, por exemplo, eu nunca vi. Eu nunca vi. Mas o que eles dizem é, ele parou no auge. Ele era uma série de humor e tal, que parou no auge. Ele tinha um monte de audiência, ele estava rivalizando com Friends, estava rivalizando com eles e terminou no auge. E até hoje todo mundo sente falta de Seinfeld, porque é uma série que não teve tanta permanência. Eles tiveram umas temporadas e aí eles pararam no momento em que foram aclamados completamente. Tá. Aí a gente tem, por exemplo, Big Bang, a teoria. Essa série é um exemplo muito bom. Muito bom. Por quê? Porque eu assisti pelo menos umas 3 ou 4 temporadas dessa série. Eu achei... Cara, ela era boa. Claro, é aquele humorzinho, né? Humorzinho nerdzinho, assim, pseudo-nerd, todo aquele negocinho ali, bababá. Oh, nossa, como eu sou inteligente, bazinga, bababá. Tirando essas coisinhas, essas coisas sem graça, eles tinham umas ideias interessantes nos episódios. E o que acontece? Ela era muito aclamada. Durante muito tempo ela foi muito aclamada. E aí o produtor ele não sabia como terminar a série, basicamente. Não sabia como terminar ela, basicamente. E ele foi estendendo, até chegar um momento que é completamente intragável qualquer episódio dessa série. Aí se você não tem um apego muito, mas muito emocional sobre a série, você vai ficar incomodado. Você não vai ficar incomodado, na verdade, quando ela acabasse. Você não ia ficar tão incomodado. Entendeu? Eu assisti até umas 4 temporadas. Depois eu parei, daí depois eu voltei de um tempo. Aí eu assisti até a 6ª ou 7ª e já tava meio chato. Então eu não assisti mais. Mas igual, tinha muita gente que assistia. E aí a audiência também foi caindo, como sempre acontece quando o produto começa muito bem e você vai estendendo além do que precisa, a série vai perdendo audiência, porque ela está perdendo qualidade. E se eu não me engano, ela teve 12 temporadas, eu acho. 12, se eu não me engano. E cara, é completamente diferente a série dos últimos episódios da última temporada com os primeiros episódios na primeira temporada. É completamente diferente. Eu não sei, eu via, pelo menos, as pessoas ali, os atores ali, meio que não queriam mais estar ali. Pelo menos eu sentia que eles não queriam mais estar ali. E isso acabava afetava um pouco. Mas por que estendeu tanto? The Walking Dead também, por exemplo. Estendeu pra caralho. E eu não sei por que. E eles fizeram muitos spin-offs de The Walking Dead. E, cara, eu não entendo. Por que você tá estendendo tanto esse negócio? Se nem o criador dos quadrinhos lá do Walking Dead fez umas histórias tão extensas assim, cara. Por que você tá estendendo tanto?
É porque foi uma febre. Foi uma febre. Quando começou o The Walking Dead, foi uma febre de zumbis. Nossa, foi uma febre. Teve o Zumbi Walker lá acho que é Curitiba. Nossa, aquele evento. E... Porra, teve um monte de gente. Foi uma febre do caralho The Walking Dead. Eu mesmo gostava pra caralho de Walking Dead, cara. Até chegar em um momento em que estava muito arrastado e estava muito ruim. Tava ruim. Tava ruim. Mas eu ainda assim continuava assistindo, porque eu gosto de zumbis. Mas se acabasse até a temporada que eu vi, que se eu não me engano foi a 8ª, foi a última que eu vi, se acabasse ali, cara, a série eu não ligava muito. Eu não ia ligar. Entendeu? Por mais que eu tivesse gostado da série, da ideia da série, né? Eu li os quadrinhos também do The Walking Dead. Se eu tivesse, por mais que eu tenha isso, eu sei que a qualidade estava caindo. Eu sabia que a qualidade estava muito pior do que antes, e eu sabia que e eu tenho na minha cabeça que as coisas terminam, e as coisas terminarem é bom. Em alguns momentos é bom. Na verdade, sempre é bom as coisas terminarem, porque corre esse risco. Agora, que é uma outra coisa que termina com uma outra série que termina no auge, Breaking Bad. Breaking Bad terminou no auge e tem o melhor final, considerado por muitos e por mim, inclusive, o melhor final de série de todos os tempos. É muito boa essa série, cara. É muito boa. É muito boa. Ela fica no auge. Ela ganha o auge lá acho que é na sua 3ª ou 4ª temporada. Aí tem a 5ª, que é a última, e ela termina ali. Aí eles estenderam o universo, aí eles fizeram uma série só do advogado lá, do Sol. Mas é só isso. Então, esse foi por quê, mais ou menos? Porque eles sabiam que tinha que terminar. A história tem começo, meio e fim. Se essa história só tem começo e meio, ela fica uma merda. A mesma coisa serve para os podcasts, para os programas, qualquer coisa que você goste de acompanhar, que está há muito tempo, ou sei lá, cara, um blog que você lê há 5 anos, ele simplesmente vai lá e posta o último blog, o último post do blog, ou o youtuber que você acompanha há 15 anos, vai lá e posta o último vídeo, um vídeo de adeus, qualquer coisa, cara. Sempre tem um final, e é bom ter um final. Às vezes o melhor final é não ter final, mas isso é outra história. E sei lá, cara, nem sei porque eu tô falando disso. Tenho a menor ideia porque eu tô falando disso, mas é isso aí. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Esse é o podcast, o maior podcast que eu já gravei até o momento. 1h30 de programa. Nem sabia que eu ia falar tanto assim. Acho que o álcool deu uma ajudada nisso. Embora já esteja bem mais sóbrio do que eu estava no início. Mesmo que no início eu não estivesse nem um pouquinho bêbado. Mas agora eu tô. Sabe aquele momento em que você está praticamente quase sem álcool no seu corpo? Mesmo com eu estando com a minha caneca e os meus latões aqui? Aqui ainda. A minha caneca está na metade ainda. Mesmo que eu esteja com isso, eu tô bem mais sóbrio do que antes, e eu acho que isso se deve também porque eu tô cheio. É aquela coisa, eu tô cheio, então eu posso continuar bebendo, mas vai ser muito mais difícil de eu beber. Enfim, eu acho que eu vou encerrando por aqui mesmo. Não tenho mais o que falar sobre esse final de ano, apesar de que o Natal é uma época bonita, é uma época legal, uma época muito boa.
Tem muita gente ruim que aí se faz de boa nessa época, mas a gente tenta ignorar essas pessoas e pensar só nas coisas boas, nas pessoas boas, nos atos bons de verdade das pessoas. E é isso, né, cara? Eu acho que eu vou ficando por aqui. Eu espero que o seu Natal seja muito bom. Espero que toda a sua família seja abençoada, tudo. Por mais que você não acredite, por mais que você não acredite em Deus ou qualquer coisa assim, cara, eu espero que você seja abençoado também. É isso aí. Obrigado por me ouvir até aqui. Se você ouviu, por algum milagre do destino, você ouviu até aqui, deixa aí um comentário, deixa um like, se inscreve aí no canal, sei lá. Tem o Spotify também, se inscreve no Spotify. E é isso, é isso. Muito obrigado aí por mais esses pequenos momentos aqui. Acho que faz o quê? 2 meses que eu voltei? 1 mês, 2 meses? Não sei. Mas obrigado por esse acompanhamento aqui. E eu espero que eu consiga continuar fazendo isso por muito mais tempo, ininterruptos, e trabalhar as evoluções que eu quero trabalhar para esse podcast no ano que vem. E que as coisas deem tudo certo. Talvez tenha programa mês. Talvez tenha programa semana que vem. Não sei se vai ter. Não sei. Não prometo nada, mas talvez tenha. Mas é isso aí. Vai ser muito legal se tiver pessoas que vão acompanhar esta porcaria até o momento em que ela se torna pelo menos minimamente relevante assim na internet. Ia ser interessante, ia ser legal. Vou ficando por aqui, obrigado por me ouvir até aqui mais uma vez. Tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Tenha principalmente um ótimo Natal. E até a próxima. Valeu, falou e eu fui.